Vicente ficou paralisado, incapaz de mover um músculo sequer. O medo tomou conta de seu corpo como uma onda avassaladora, fazendo suas pernas fraquejarem. Ele sentiu o suor escorrer por sua testa enquanto o monstro o encarava, imóvel por um breve momento. Então, com um rosnado gutural que pareceu vibrar através do chão, a criatura inclinou-se para a frente, preparando-se para atacar. Foi nesse instante que Vicente reagiu. Ele cambaleou para trás, tropeçando em seus próprios pés e caindo de costas no chão da cozinha. A lanterna escapou de sua mão, rolando pelo piso frio, mas ainda iluminando o espaço entre ele e a criatura. O lobisomem, porque não havia outra palavra para descrever aquilo, avançou alguns passos, entrando parcialmente na casa. Vicente gritou, um grito rouco e desesperado que ecoou pela noite silenciosa. "Feche a porta!" ele berrou, embora não houvesse ninguém ali para ouvi-lo. Seus braços tremiam enquanto ele tentava se arrastar para longe, mas a criatura estava cada vez mais próxima. Ele viu os músculos poderosos da besta se contraírem, preparando-se para dar o bote final. Foi quando sua esposa, despertada pelos gritos, apareceu na sala, confusa e assustada. "O que está acontecendo?" ela perguntou. Mas Vicente não conseguia formular palavras. Ele apenas apontou para a criatura que agora estava a poucos metros deles, parcialmente dentro da casa, seus olhos brilhando com uma fúria predatória. Ela entendeu imediatamente a gravidade da situação. Com um grito agudo, ela correu para a porta, fechando-a com força e trancando-a rapidamente. Os dois ficaram ali, ofegantes, escutando os sons terríveis vindos do outro lado da porta. Arranhões pesados ecoavam contra a madeira, acompanhados por rosnados furiosos que pareciam sair das profundezas do inferno. Vicente e sua esposa trocaram olhares de puro terror, sem saber o que fazer. Por fim, os ruídos cessaram e a criatura desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, Vicente mal conseguiu dormir. Ele chamou os vizinhos e contou o que havia visto. Dessa vez, ninguém riu da teoria de Geralda. Todos sabiam que algo monstruoso rondava o bairro e a ideia de que poderia ser um lobisomem deixou de ser absurda. A partir daquele dia, o medo tornou-se palpável e o bairro inteiro passou a viver sob a sombra de uma ameaça que ninguém entendia completamente, mas que todos sabiam ser real. Era apenas uma questão de tempo até que o próximo confronto ocorresse. O bairro estava em estado de alerta máximo. Após o relato de Vicente sobre o encontro com a criatura, a atmosfera de tensão atingiu um novo patamar. Não havia mais risos ou ceticismo quando alguém mencionava a palavra lobisomem. A história contada por Vicente era vívida e detalhada demais para ser ignorada. Ele não era do tipo que inventava coisas, nem tampouco alguém dado a exageros. Se ele dizia ter visto aquela besta enorme e ameaçadora dentro de sua própria casa, então todos tinham motivos para acreditar. Os moradores começaram a tomar precauções extremas. As portas eram trancadas com cadeados extras, as janelas foram reforçadas com tábuas de madeira e grades de metal improvisadas. Lanternas e tochas iluminavam as ruas durante a noite, enquanto grupos de vigilância armados patrulhavam o bairro em turnos. Alguns homens carregavam facões, outros espingardas, mas ninguém sabia ao certo como enfrentar algo tão monstruoso quanto o que Vicente descrevera. O medo era palpável, e até os cães pareciam sentir isso, latindo incessantemente mesmo sem qualquer estímulo visível. Mas no meio de toda essa agitação, Geralda permanecia calma e determinada. Ela observava tudo com olhos atentos, analisando cada movimento, conectando cada detalhe à sua teoria. Para ela, o próximo passo era óbvio. Precisavam descobrir quem ou o que estava por trás daquilo. E na mente de Geralda havia
Apenas uma pessoa que poderia estar envolvida. Foi em uma reunião improvisada na casa de Orlando, poucos dias após o incidente com Vicente, que Geralda decidiu revelar suas suspeitas. Os vizinhos se reuniram no quintal, sob a luz fraca de um lampião a querosene, enquanto discutiam como lidar com a ameaça crescente. Algumas crianças choramingavam nos braços de suas mães, enquanto os homens cochichavam entre si, tentando decidir o próximo curso de ação. "Eu sei quem ele é", disse Geralda de repente, sua voz firme cortando o burburinho geral. Todos se viraram para ela, surpresos. Seus olhos brilhavam com uma mistura de convicção e urgência, e ela sustentou o olhar de cada pessoa ali presente antes de continuar. "É o seu Luiz." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento, ninguém soube o que dizer. Até aquele instante, Luiz era visto como pouco mais do que um homem estranho e solitário. Alguém que vivia nas margens do bairro e cuja presença despertava curiosidade, mas não medo real. Agora, porém, as palavras de Geralda colocavam um rosto humano, ou melhor dizendo, inumano, na ameaça que assombrava todos eles. "E por que você acha isso?" perguntou Olavo, um dos homens mais destemidos do grupo. Ele cruzou os braços, claramente cético, mas também intrigado. Geralda não hesitou em responder. "Porque tudo faz sentido", disse ela, sua voz ganhando força a cada palavra. "Pensem bem, desde o início ele sempre esteve por aqui rondando o bairro. Ele desaparece por dias. Reaparece ferido e coberto de arranhões, como se tivesse lutado contra algo ou alguém. Ele fixa o olhar nas mulheres grávidas e nas crianças, como se estivesse escolhendo suas próximas vítimas. E agora, com os ataques começando logo depois que as famílias começaram a se mudar, fica claro que ele está ligado a tudo isso." Geralda fez uma pausa, deixando que suas palavras ecoassem na mente de todos. "Além disso", continuou ela, "todos esses incidentes acontecem principalmente durante as noites de lua cheia. Vocês já ouviram as histórias sobre lobisomens, não? Um homem maldito que se transforma em uma besta feroz sob a luz da lua." Ela deixou a frase suspensa, permitindo que os outros preenchessem as lacunas por conta própria. Dessa vez, ninguém riu. Em vez disso, os moradores trocaram olhares tensos, como se finalmente percebessem o quanto as peças do quebra-cabeça encaixavam-se perfeitamente. Era impossível negar que Luiz tinha comportamentos estranhos. E agora, com a teoria de Geralda, tudo parecia fazer sentido. Havia algo sinistro nele, algo que ninguém havia notado até aquele momento. "Mas como podemos ter certeza?" E questionou Helena, uma jovem mãe que recentemente começara a evitar sair de casa à noite. Sua voz tremia, refletindo o medo que todos sentiam. "E se estivermos errados?" "Não estamos errados", respondeu Geralda, com uma segurança que não deixava espaço para dúvidas. "Se querem provas, vamos procurá-las, mas precisamos agir rápido, antes que seja tarde demais." A partir daquele momento, o cerco começou a se fechar em torno de Luiz. Os moradores começaram a vigiar sua cabana isolada, mantendo distância, mas observando seus movimentos de longe. Alguns relataram vê-lo saindo de casa durante a madrugada, caminhando em direção ao loteamento com um andar estranho, quase animal. Outros juravam ter ouvido uivos distantes vindos da direção de sua cabana, especialmente nas noites de lua cheia. Um grupo liderado por Olavo decidiu investigar mais. De perto, eles encontraram pegadas enormes perto da cabana, muito maiores do que as de um ser humano normal. Também havia marcas de garras em algumas árvores próximas, como se algo tivesse tentado escalá-las. Dentro da cabana, embora ninguém ousasse entrar, era possível ver através das frestas das paredes. Roupas rasgadas, objetos abandonados e um cheiro forte de sangue pairando no ar. As evidências eram cada vez mais incriminadoras, mas ainda assim,
Ninguém sabia ao certo como confrontar Luiz. Ele era apenas um homem durante o dia, mas à noite, ele podia ser qualquer coisa. O bairro inteiro estava preso em uma teia de medo e incerteza, sabendo que, a qualquer momento, o monstro poderia atacar novamente. Era apenas uma questão de tempo até que alguém decidisse encerrar o ciclo de terror. A tensão no bairro havia atingido seu ponto máximo. Cada som à noite, cada movimento nas sombras era interpretado como uma ameaça iminente. As famílias viviam em um estado constante de alerta, com medo de que o próximo ataque pudesse ser contra elas. Ninguém dormia profundamente. As mães acordavam ao menor ruído, temendo pelo destino de seus filhos. Os homens, por sua vez, se revezavam em turnos de vigilância, armados com facões, paus e espingardas, prontos para enfrentar seja lá o que estivesse assombrando suas vidas. Mas apesar de toda a preparação, ainda pairava sobre eles a dúvida: seria realmente possível matar algo que parecia saído de um pesadelo? Foi nesse clima de desespero crescente que Olavo decidiu agir. Ele era conhecido por sua coragem e determinação, qualidades que o tornavam respeitado entre os moradores. Para ele, ficar parado esperando que o monstro escolhesse sua próxima vítima não era uma opção. Se Geralda estava certa, e todos começavam a acreditar que sim, então Luiz era o elo crucial entre o homem e a besta. E se isso fosse verdade, havia apenas uma maneira de acabar com o terror: confrontá-lo diretamente.